Hoje eu quero conversar com você sobre uma forma de olhar para a nutrição materna infantil. Hoje, depois de, toda a minha caminhada profissional, sou nutricionista há 20 anos e há 17 trabalho na área materna infantil, principalmente com alergia alimentar, que foi o meu encontro com a nutrição pediátrica, com as mães dos bebês, com as mães, pais e bebês, né? Foi o meu convite para entrar nessa área tão maravilhosa. E diante de tudo que eu experienciei, hoje eu vejo a nutrição materno-infantil como um ato de amor, que vai muito além do alimento. Nutrir é o nosso primeiro vínculo com a nossa mãe. É através da nutrição que se estabelece a primeira conexão que a gente tem na vida, que é com a mãe. Ao chegar na vida, a gente primeiro tem esse contato com a mãe dentro do próprio corpo dela. E é visceral, a partir das vísceras, dentro do útero. Né? E esse contato, essa conexão se faz via cordão umbilical, né? Através dos nutrientes que nós recebemos dela na placenta, e nos permitir ser nutridos por ela, da forma como ela nos dá, da forma como é, exatamente como é, porque ali dentro a gente não tem o menor controle. A gente não tem como escolher o que eu quero, selecionar. É o que vem. E ali já é um primeiro grande aprendizado. Para eu me permitir ser nutrido, eu preciso dizer sim ao que vem exatamente como é. Porque mesmo que não seja o que eu quero, é exatamente o que eu preciso. E assim se estabelece a nossa primeira relação na vida, o nosso primeiro vínculo. E depois, quando nós nascemos, o nosso segundo contato com a nossa mãe também se faz via nutrição, em seu seio, via leite materno. Os bebês que não conseguiram ser amamentados nem por um dia, nem por um momento, também podem ser nutridos por essa mãe, através do contato com a sua pele, pelos seus olhos, e assim nós estabelecemos essa conexão sensorial, essa nutrição pelo colo, pelo cheiro, pelo aconchego. Então, quando um bebê está no colo da mãe, né, o bebê ele olha direto nos olhos dela. O bebê ele ainda não consegue ter a visão tão aguçada. E qual é a distância que ele consegue enxergar? Eu aprendi isso com a doutora Natália Crispim, uma gastro, minha amiga, né? E eu achei lindo, né? Quando o bebê está aqui, a distância que ele consegue enxergar é de mais ou menos 20 centímetros, que é exatamente a distância dos olhos dele no colo até os olhos da mãe. Então ele consegue ver os olhos da mãe. E nisso já se estabelece uma outra forma de nutrição que requer entrega. Então ele precisa soltar o seu peso no colo da mãe para se permitir ser nutrido por ela. O leite materno é um alimento perfeito para o bebê, porque ele tem a quantidade de nutriente, de facilitadores digestivos, de anticorpos, né, e de uma série de substâncias bioativas que o bebê precisa e que ele ainda não consegue produzir, mas por um milagre da natureza, de uma forma extremamente sábia e ainda desconhecida por nós. O corpo da mãe sabe exatamente o que seu bebê precisa e produz por ele. E transmite para esse bebê via leite materno. E essa forma de nutrir o outro requer um aprendizado muito profundo para todas as mulheres. Porque para eu poder nutrir o outro
e deixar esse fluxo correr, como um rio correr através de mim, eu preciso primeiro me permitir ser nutrida, para então me nutrir com prazer e alegria, para poder nutrir o outro. Porque senão é como se esse fluxo ficasse interrompido, como um rio, né, que tem barragens ou entulhos que impedem que essas águas corram para frente. E quando nós temos entulhos e barragens fechando as nossas águas e transformando essa água em má água, em mágoa, rancor, indignação, porque a gente não concordou com o que eu recebi da minha mãe, porque eu achei que foi pouco, porque eu achei que ela não me deu o suficiente, ou porque ela não foi uma mãe exatamente como eu queria. Porque eu queria que ela fosse diferente. Eu queria ter recebido outra coisa. Então eu guardo aquilo dentro de mim e muitas vezes digo: eu não serei igual a você. Eu não vou ser igual a minha mãe. Eu vou dar algo muito melhor para o meu filho do que minha mãe me deu. Quando a gente diz isso, o que tem por trás dessa fala não é um melhor, mas o que eu considero melhor, porque eu julguei que o que ela deu foi errado. Então, eu não tô livre. Eu não tô num fluxo espontâneo de amor. Eu ainda estou na mágoa, dizendo que eu sou melhor do que você. Então eu ainda não consegui ser grata ao que ela me deu. Enquanto eu não sou grata genuinamente, eu não consigo tomar isso para dentro de mim. É como se eu ainda negasse aquilo. Porque como não foi do jeito que eu quis, então eu não quero nada. E aí o que acontece dentro de todos nós? Eu fico com uma falta, um vazio, uma carência que nada supre. Um vazio de alma. Uma fome de alma que nenhum alimento acalma. Então nada que eu como realmente me nutre, porque não me sacia, porque não é isso que eu tô buscando de verdade. Por isso a busca por outros alimentos que, às vezes em quantidades muito excessivas, que não suprem o que a gente está buscando de fato. E quando uma pessoa diz: eu não vou dar o que você me deu, eu vou dar um exemplo bem simplório, tá? A minha mãe me deu uma bola vermelha. Como assim vermelha? Eu queria uma bola amarela. Jamais vou dar uma bola vermelha pro meu filho, porque a amarela é muito melhor. Então quando eu tiver um filho, eu vou dar pra ele uma bola amarela. E aí meu filho nasce. E aí eu falo: bola vermelha não é a certa. Eu vou dar pra você uma bola amarela. E aí quando eu dou a bola amarela pro meu filho, eu tô pensando na necessidade de qual criança? Qual criança queria a bola amarela? Eu, a minha. Então, mais uma vez, eu não estou olhando para o meu filho. Eu estou olhando para mim, para minha necessidade. E muito provavelmente minha mãe também me deu essa bola, porque era o que ela queria. E ela tentou suprir o que ela sentiu que faltou para ela, para mim. E todos os pais dão para os filhos um pouco a mais do que eles receberam, querendo dar algo a mais. Só que quando eu ainda estou pensando das minhas faltas, no que eu acho que eu não recebi como eu deveria, eu também não olho para os meus filhos. Eu não olho para a necessidade do outro, eu ainda estou olhando para a minha. Então eu não consigo de fato nutrir o outro, eu ainda estou querendo ser nutrida através disso. E é isso que muitas vezes deflagra na gestação e principalmente no puerpério. As mulheres entram em contato com as faltas mais primitivas, porque o útero,
ele é desse tamanho. E qual tamanho ele fica na gestação? Então, a expansão, a distensão dessa membrana traz memórias que estavam nas nossas células que a gente nem imagina. O nosso útero, ele foi constituído dentro do útero da nossa mãe. A partir, né? Nós surgimos a partir de um óvulo dela, que foi construído, né? Que foi constituído, que foi formado dentro do útero da mãe dela. Então, no mínimo, nós temos 3 gestações de memória muito próximas dentro do nosso útero. Então, existem memórias que a gente nem sabe porque não estão no nosso consciente, estão no nosso inconsciente, mergulhados lá dentro. E com a transformação física, com tudo que acontece, é como se, ao subir as águas maternas, porque a mulher dobra de volume de água, é como se subisse a maré. E se você está numa praia e a maré sobe, o que acontece? Tudo aquilo que estava ali no cantinho vai para a superfície. E aí você enxerga. E às vezes o que a gente vai ver é um monte de lixo, né? A maré subiu, veio coco, latinha, né, canudo, uma série de coisas que estavam nos cantinhos. E aí você vê tudo para cima da água. Assim é também a gestação. Tudo aquilo que estava ali no cantinho, poeirinhas de mágoa, de dor, de ressentimento, pode vir para a superfície. E por que isso acontece? Porque isso é uma bênção. E é a forma da gente se curar e purificar essas águas, como um filtro. Para ir purificando aquela água barrenta numa água cristalina. E transformando, quebrando essas barragens e deixando correr esse rio. Deixando correr todas essas mágoas. E a maternidade ensina a mulher a se curar com a sua própria mãe. Porque agora chegou a hora dela nutrir. Para a gente conseguir sair daquele lugar manhê, para um lugar onde agora eu sou a mãe. O lugar onde eu queria tomar, só receber, para um lugar agora onde eu vou doar. Essa é a grande transformação da maternidade e da paternidade. Uma transformação de tomador em doador. E isso é fácil? Não. Nada fácil. É uma transformação tão visceral e tão difícil que por isso é a maior tarefa da Terra. Trazer um ser para a vida. Então, quando vem uma dificuldade de amamentar, essa dificuldade de amamentar, ela também traz à tona a dificuldade de deixar esse fluxo me atravessar. Então, traz à tona o que eu ainda quero receber. Porque o que nós fazemos muitas vezes para pertencer, que é a primeira ordem do amor trazida por Bert Hellinger, né? No estudo dele, que são leis naturais que regem as nossas relações, os nossos relacionamentos, assim como a lei da gravidade. Eu posso não saber nada de física, nem saber quem foi Newton, mas se eu pegar um objeto, né, então se eu pegar esse lápis e jogar, ele vai cair, porque a lei da gravidade vai atuar sobre ele, mesmo que eu não saiba o que significa isso. Assim são as ordens do amor dentro da leitura do Bert Hellinger. Então, todos nós nascemos com o direito de pertencer. Mas se algo acontece que impede, que interrompe ou que tira esse direito da pessoa, ou que ela sinta que ela não teve esse direito fornecido, né, que ela não pertence, nós temos uma tendência a acessar uma vulnerabilidade extrema, um medo extremo, que é o medo de morrer. Porque uma criança não sobrevive sem um adulto. Então, se eu tenho medo de morrer, eu vou criar por instinto
de uma forma extremamente instintiva, um mecanismo de sobrevivência. Por isso que a gente não lembra, porque foi um instinto de sobrevivência. E aí eu vou moldando a minha personalidade para sobreviver a algumas situações. Então eu passo a ficar muito boazinha ou muito brava, né? E outra coisa que a gente faz muito é assumir tarefas que não são nossas. Porque quando uma criança vê a mãe ou o pai tomados por uma dor ou ausentes naquele momento, ou porque ela realmente foi separada desses pais, né? Inconscientemente a criança diz: "Ah, mamãe, é por isso que você não me vê? Então deixa que eu cuido de tudo isso pra você. Assim você vai ter tempo pra mim." E de uma certa forma todos nós fazemos isso em algum momento. Isso não é motivo pra ninguém ficar culpado. Porque por mais perfeito que os pais sejam, em algum momento todas as crianças vão atravessar esses lugares, porque é uma ferida da humanidade a ser transcendida. O pertencimento é um direito de todos e nós adquirimos com o nascimento. Ninguém pode tirar isso da gente. Só que a gente precisa atravessar o medo para conseguir realmente instaurar essa sensação de pertencer e não precisar criar mecanismos para que isso aconteça. Só que quando aquela criança sente que não teve esse olhar e acredita que pode salvar a mamãe ou papai, ela faz assim. E passa a achar que pode cuidar deles. E aí quem fica maior? A criança. E aí olha o lugar que a gente fica, porque os anos passam e como aquilo foi um mecanismo que a gente construiu de sobrevivência, a gente molda aquilo na personalidade e continua fazendo sem perceber. E aí nós temos 40 anos de idade e estamos aqui. Ah, mamãe, você não devia ser assim. Ai, pai, você não devia ser assim. Nananana, você não devia ser assim com a mamãe. Mamãe, você não pode ser assim com o papai. E a gente ainda fica aqui. Como se nós soubéssemos melhor do que eles como cuidar da dor deles. E o que isso tem a ver com a nutrição? Quando eu tô aqui, eu tenho pai e mãe para cuidar de mim? O rosto deles estão aqui. Eles estão me vendo? Fazemos tudo isso para ser vistos, só que aqui é o único lugar que a gente não vai ser. Porque é só aqui que os meus pais podem me ver. Quando eu aprendo a ser filha. Se eu tô até hoje aqui, salvando os meus pais, tem pai e mãe atrás de mim? Então, que tipo de amor eu vou esperar dos outros? Quando eu tô aqui, a minha vida tá aqui. Eu não tô olhando pra minha vida. Então, se eu tô aqui, eu também espero que outras pessoas, que podem ser, pode ser o companheiro ou a companheira, pode ser o filho, pode ser um chefe, pode ser amigos, eu espero que eles supram esse amor que me faltou. E isso acontece muitas vezes na decisão de ter um filho. Muitas vezes é muito comum, principalmente a mulher, sentir isso, porque é tão grande, é tão forte, é tão visceral o que ela sente ao gerar um bebê, que é como se toda falta tivesse sido preenchida. Só que essa é uma pegadinha. Porque quando eu ouço de algumas mães, ai, agora eu me sinto preenchida, agora eu encontrei o amor que eu tanto procurei. Porque se eu fiz isso e senti esse preenchimento, eu pus automaticamente o bebê num lugar de dar para mim. E aí eu inverti a situação. É o adulto que dá para o bebê, não o contrário. Então, quando eu quero ter filho para suprir o que me falta, eu tô esperando que essa criança me traga um significado na vida, que essa criança me traga uma razão de viver, porque no fundo eu quero morrer. Isso é tudo inconsciente, tá? Mas a gente tem esses pulsares de morte e pulsares de vida, constantemente.
Então, se eu ponho a criança nesse lugar, automaticamente também acontece algo no casal, que é fazer isso com o marido. Ou o contrário, tá? Mas tô falando que acontece primeiro na mulher, que é a primeira relação com o bebê. Porque se eu estava buscando suprir essa falta, muito provavelmente a relação de casal também estava nesse ponto, onde um estava buscando a mãe e o outro estava buscando o pai e vice-versa, né? E aí eu não quero mais. Eu me sinto suprida só com o filho. E a mulher tem uma dificuldade muito grande a voltar para a mulher. Porque não é só que ela tá presa no papel de mãe, ela tá no papel da filha, muitas vezes. Então essa cura se faz com a própria mãe. E aí eu me permito ser nutrida por a minha mãe. E consigo dizer sim para tudo que foi como foi. Isso não significa pegar um boleto e levar para a mãe e falar, ó, a senhora tá me devendo isso. Não significa que a mãe vai dar algo para essa filha nesse momento diferente. Ela pode não dar nada. Essa cura se faz quando eu consigo dizer sim pro que foi, porque o que eu recebi, por mais que seja pouco ou diferente do que eu gostaria ou diferente do meu desejo, foi o necessário e o suficiente, porque estamos aqui, somos adultas, estamos vivas. Deu tudo certo. Recebemos o que a gente realmente precisou. E esse é o princípio essencial da nutrição. Tomar aquilo que eu preciso e não necessariamente o que eu preciso é o que eu desejo. Existe um limiar tênue entre necessidade e desejo. E aí eu me permito ser nutrida pelo que eu recebi dela. E aí eu posso doar como adulta, não mais como criança. Você gostou desse vídeo? Então deixe seus comentários, porque sua opinião é muito importante para mim. Assim nós poderemos construir esse canal juntos. Se você quiser receber notificações sobre os próximos vídeos que vão chegar no canal, inscreva-se e clique no sininho. Um grande beijo e até mais!